Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje começa já com os fariseus tentando mais uma vez pegar Jesus em alguma situação para condená-lo. E a pergunta que eles fazem é a seguinte: qual é o maior mandamento da lei de Deus? Porque os judeus eles tinham cerca de mais de 300 leis de preceitos para poder seguir. Então, diante dessa gama de preceitos, de leis, qual é o maior mandamento da lei de Deus? E aí Jesus começa dizendo, para amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. E a consequência desse amor leva ao amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiramente, o que significa a gente amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o coração, com todo o entendimento? Primeiro é uma relação de eu perceber que Deus é tudo na minha vida. E que a relação que eu tenho que ter com Deus tem que ser sempre uma relação onde, da parte de Deus, já há a gratuidade, mas que haja também gratuidade da minha parte. Porque a partir do momento em que eu vejo Deus como uma forma de utilitarismo, ou seja, eu percebo que Deus é um Deus que pode me dar coisas, que Deus tem que pensar o que eu penso, querer o que eu quero, eu não estou amando a Deus. Eu estou utilizando algo que seja útil para mim. E como que a gente percebe que a gente está fazendo Deus de algo utilitário e não amando a Deus? É quando na minha vida, por exemplo, está tudo bem na minha vida. Eu estou com a situação financeira tranquila, minha família está todo mundo bem, eu não tenho problema de saúde, estou feliz. Louvado seja Deus, Deus é maravilhoso. Aí eu estou passando por um problema financeiro, eu estou passando por uma doença na minha família, eu estou passando por uma dificuldade, minha família está uma bagunça. Deus, por que comigo? Logo eu, que todo domingo estou na igreja, que eu faço isso, faço aquilo, por que comigo? Aí entra a murmuração, entra os questionamentos, isso significa que você não está amando a Deus, você está vendo Deus como algo útil. E, infelizmente, às vezes a gente faz isso. A gente murmura contra Deus, murmura, porque a gente não está o amando de todo o coração, com toda a alma e com todo o nosso entendimento. Então, amar a Deus é também amar a Deus nestas situações, nestas coisas. É como os profetas sempre mostraram para nós. Se está passando por um problema, por dificuldade, louvado seja Deus. Deus está na minha vida e está me ajudando. Estou feliz, está tudo certo, está tudo bem. Também louvado seja Deus. É você saber louvar a Deus e amar a Deus quando as coisas estiverem da forma que estiver. Seja se elas estiverem boas, se estiverem ruins. Isso significa amar a Deus de verdade, porque quando a gente vê que as pessoas deixam o caminho de Deus, elas deixam a igreja onde elas rezam a Deus por causa disso, porque Deus fez algo que elas não gostaram, elas deixam o caminho de Deus. Então a gente tem que começar a perceber de fato, eu amo a Deus porque Ele é quem Ele é na minha vida ou porque Ele me é útil. E esse amor tem que me levar ao amor ao próximo. Por que eu tenho que amar o próximo? Porque eu enxergo a presença de Deus no próximo. Vocês lembram que domingo passado a questão de Jesus foi com uma moeda. A moeda que dá a César, que dá a César, o que é de César. Aí quando foi perguntado qual é a imagem que está na moeda? É de César. E aí quando eu falei com vocês o seguinte, qual é a imagem que está em nós? É a imagem de Deus. Então eu amo o outro porque eu vejo Deus no outro. Eu amo a imagem de Deus que está em você. E a grande questão da gente amar o outro, meus irmãos, que não é gostar, é você saber que mesmo diante das diferenças, a gente tem que colocar o mandamento do amor em prática. Olha o mundo e a realidade que a gente vive. O mundo está cheio de guerras, cheio de conflitos, a nossa realidade está cheia de conflitos também. E aí a gente percebe, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente não está vivendo verdadeiramente o amor a Deus. A gente não está vivendo essa experiência de um amor, porque não pode haver divisão quando há Deus. Deus não é divisão. E aí quando eu coloco a experiência de amor para você amar o próximo, logo vem aquela pessoa que eu tenho problema. Então a gente coloca a dimensão do amor ao próximo, vem aquela pessoa que eu tenho um problema. E aí quando fala tem que amar o próximo, a gente olha para essa pessoa, para as situações que eu tenho problema e fala, não consigo. Só eu sei o que eu passei. Só eu sei da dor que eu vivi com relação a fulano. Claro, é só você que sabe. De fato, ninguém aqui sabe do que você passou, das dificuldades.
Mas vale a pena ficar carregando mágoas? Vale a pena ficar carregando rancor para o resto da vida? Algo que só faz mal para você? E aí, quando Jesus pede esta palavra para nós hoje, amor a Deus, amor ao próximo, significa que a gente está precisando viver isso. E sobretudo quando você estiver diante desse dilema, você se pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Você é cristão, você crê em Deus, você quer se semelhar a Jesus. Então você tem que se perguntar, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Então você pensando nas situações, nas pessoas que você tem dificuldade de lidar, se essa pessoa um dia precisar da sua ajuda, o que Jesus faria no seu lugar? Porque de primeiro momento, se a gente pensar nisso, fala assim, a gente vai logo falar que se dane. É a primeira coisa que passa na cabeça nossa. Por quê? Por causa de um coração amargurado. Por causa de uma vida cheia de rancor. Mas quando eu faço a pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Aí eu percebo que é diferente. Que eu posso estar lá para ajudar o outro, mesmo que eu tenha dificuldade com ele. Hoje você daria conta, se aquela pessoa que você tem problema te pedisse algo, uma ajuda, você fosse lá para ajudar, hoje você daria conta? Porque se você não dá conta, está precisando fazer essa pergunta. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria com relação a esta pessoa? Porque aí sim, meus irmãos, a gente vai viver essa verdadeira experiência de amor a Deus. Porque se você fala que ama a Deus, por isso aí qualquer um sabe. Você chegar na rua e perguntar a qualquer pessoa que estiver sentada ali, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Todo mundo sabe. Que amar a Deus, todo mundo sabe. Agora, viver é o grande dilema. Porque a gente sabe o que está na lei de Deus, mas a gente não vive. Então a gente precisa de fato colocar isso em prática. E isso aparece em várias situações da vida. Eu dou um exemplo muito claro. Tem pessoas que estão aqui que às vezes têm os seus pais idosos e cuidam dos seus pais idosos. Né? E para cuidar com amor, precisa de paciência, precisa de cuidado, precisa de ser presença. E aí a gente percebe que a pessoa que às vezes está cuidando de alguém mais idoso, ela o tempo inteiro às vezes está reclamando. Porque só faz isso, só reclama, não faz nada, tudo que eu falo faz o contrário. A gente fala, parece uma criança que a gente está cuidando de novo. É isso que a gente escuta. Cadê a experiência de amor com relação a essas pessoas que, por amor, geraram você? Porque você é fruto do amor. Cadê a experiência de amor? Aí quando a gente vê nos noticiários aí, filho espanca o pai, filho espanca a mãe, a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Esse mundo está acabando. Mas aquilo que você fala de murmuração, de reclamação e às vezes de falar mais alto, quando você está cuidando, ele chega nesse nível. Só que não é noticiado. Então tem que tomar cuidado, porque a gente fala muito de amor, a gente proclama amor, mas a gente às vezes não vive amor. A palavrinha é até clichê. Mas a gente tem que viver isso. É difícil, às vezes, cuidar de alguém mais velho, ou de uma criança. É difícil. É difícil estar num relacionamento com uma pessoa, e a gente fala de amor, mas tem uns momentos que é dificuldade. É difícil. É difícil a gente lidar nas relações nossas pessoais, seja na igreja, na sociedade, onde for. É difícil, por quê? Onde tem pessoas, vai ter essas situações. Mas o que a gente não pode deixar, meus irmãos e minhas irmãs, é que o ódio, o rancor, as diferenças estejam acima do nosso amor um para com o outro. Porque eu posso ter diferenças com relação a você. Isso não importa. Mas se o amor de Deus ele está centrado naquilo que eu acredito, essas diferenças vão embora. Porque se eu deixo que as diferenças, os rancores, as briguinhas, as discussões tomem conta da minha vida, eu não vou viver a experiência nem de amar a Deus, nem de amar ao próximo. Por quê? Porque São João já dizia, né, na primeira carta, como que você não consegue amar o seu irmão que você vê, mas diz que ama ao Deus que não vê? Não tem como amar o meu irmão, né? Não tem como amar a Deus que eu não vejo e dizer que eu estou amando também, que eu não estou amando o próximo. Então, o amor a Deus está implicado no amor ao próximo. É um erro muito grande você achar que você ama a Deus, mas não quer as pessoas junto. Não quer as pessoas na sua vida. Porque hoje a gente vive isso. A pessoa quer se isolar, quer viver isolada para poder amar a Deus e não quer os outros na sua vida. Aí está o erro. O outro está implicado. Olha o mandamento, dos 10 mandamentos,
Os 3 primeiros são com relação a Deus. Os outros são todos com relação ao próximo. Todos com relação ao próximo. Então, no amor a Deus está implicado o amor ao próximo. Então, quando você olhar para a sua experiência de vida, você tem que começar a perceber quem são as pessoas que eu tenho dificuldade de amar e qual é o esforço que eu tenho feito para poder verdadeiramente amar essas pessoas. Qual é o esforço que eu tenho feito para amar aqueles que estão na minha vida hoje? Qual é o esforço que eu tenho feito para me relacionar com Deus sem esperar nada em troca? Porque o amor, ele vai ser capaz de curar nossas feridas. O amor vai ser capaz de perdoar a multidão de pecados. O amor vai ser capaz de nos salvar. Então o amor tem que levar você ao perdão. Perdão talvez é o que você precisa dar, o que você precisa pedir. O amor vai curar as feridas. Às vezes a gente carrega feridas por tempos e tempos. A gente é capaz de curar quando a gente toca na ferida com o amor. Igual um pai e uma mãe, quando chega uma criança machucada, quando ele vai cuidar, ele faz com todo carinho. Antigamente o pessoal até soprava assim, deixa eu soprar que passa. A criança bateu assim o cotovelo, vem chorando, aí só dá um sopro, a criança para de chorar na hora. Esse é o carinho para tocar as feridas. E o amor de Deus é esse carinho para tocar suas feridas. Que às vezes está ali machucando em você, você está querendo ferir os outros da mesma forma e não está deixando Deus tocar nessas feridas. Porque às vezes a gente está ferindo o outro da mesma forma que a gente foi ferido. A gente sai de casa, às vezes aconteceu situações em casa, a gente se relaciona com outras pessoas e a gente faz as mesmas coisas que foram feitas com a gente. O amor tem que passar e curar essas situações, porque senão não dá para seguir em frente. Não dá para dizer que a gente é verdadeiramente cristão. Você está vendo que o amor ele tem que perpassar a nossa vida? Nós temos que ser imagem desse amor. O cristianismo que não transmite a imagem do amor de Deus é um falso cristianismo. Um cristianismo que não transmite a imagem... E que cristianismo é esse que a gente fala, de teoria? Não. O cristianismo ele está em você. Você é o cristão que tem que transmitir o amor de Deus. É você. Então, se você não transmite o amor de Deus nas suas relações com as pessoas, com a sua família, você não está sendo verdadeiramente cristão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ouvindo isso de Jesus, sabendo que a gente está precisando viver isso, vamos pedir a Deus a graça e a bênção dele, para que nós possamos amar mais. Diante dos discernimentos da vida, nas situações com o outro, com os problemas que a gente tem com algumas pessoas, pergunte-se sempre, quando essa pessoa precisar de mim, o que é que Jesus faria no meu lugar? O que é que Jesus faria no meu lugar? E assim que a gente possa de fato amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.